Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso bom Deus. Que honra ter você aqui no canal Horizontes de Palavras, onde buscamos juntos a sabedoria que transforma a nossa mente e o nosso coração. E hoje eu quero começar esse vídeo dirigindo uma pergunta para você e já lhe peço, por favor, não me leves mal, mas eu tenho esse costume de fazer perguntas a todos os vídeos, a todas as palestras, todas as vezes que eu converso com alguém sobre um determinado assunto. E a pergunta que eu faço para você hoje é: será que você já leu uma parte da Bíblia e ficou meio perdido pensando o que isso quer me dizer? O que esse texto quer me dizer? Olha, se isso já te aconteceu, saiba que é normal, tá? E se vir alguém dizer que nunca se questionou sobre um determinado texto da Bíblia, desconfie dessa pessoa, tá? Porque essa pessoa está mentindo. Porque todas as vezes que alguém lê a Bíblia, não importa se for o maior teólogo, pode haver sim vários questionamentos. Mas hoje eu vou partilhar com você um princípio que pode desbloquear muita coisa que antes parecia um mistério na tua vida. Literalmente digo e chamo de o princípio da primeira menção. E eu te garanto que depois de entenderes isso, a tua forma de estudar a Bíblia nunca mais será a mesma. Nunca. Por isso, partilhe esse vídeo com aqueles que amam estudar a Bíblia. Partilhe com aqueles ou com aquelas pessoas que têm dificuldade em entender vários assuntos da Bíblia. E também, meu irmão, minha irmã, deixe o teu like. E se ainda não te subscreveste no canal, faça já. Isso para não perderes nenhuma boa nova de salvação aqui no canal Horizontes de Palavra, tá? Muito obrigado. Se já assinaste ali, muito obrigado. Você sabe me dizer qual é a base da compreensão bíblica? Qual? Se souberes, por favor, comenta aqui nos comentários. E isso é muito importante para com que outras pessoas também saibam. Suponhamos que você está entrando numa faculdade. No primeiro ano, você obviamente não começa logo a estudar as coisas ultras avançadas, certo? Você concorda comigo? Eu acredito que sim. Primeiro vem aquele básico, as disciplinas introdutórias, né? Só depois você se aprofunda em diversos assuntos mais profundos e até delicados. Eu digo que o mesmo caso aplica-se ao estudar a Bíblia. O mesmo caso aplica-se ao estudar a Bíblia. Quando Deus deu a sua palavra, ele não revelou tudo de uma vez. Ele começou no Gênesis, apresentando conceitos fundamentais que depois seriam desdobrados nos restantes livros que a Bíblia tem. É como se o Gênesis fosse o alicerce da casa, tá? Toda casa tem que ter um alicerce. Se você entende o que Deus plantou lá no começo, que é o Gênesis, fica muito mais fácil entender o que ele revela depois. Por isso, o teólogo Bustra, né, na lição da escola sabatina, ele mencionou isso e deixou bem claro, né, em vários escritos de outros autores, sobre o princípio da primeira menção e que eu gostei muito e que também estou aqui a partilhar com você. Mas será que esse princípio é uma lei?
Atenção, irmãos. Tome cuidado, porque alguns chamam a lei da menção ou a lei da primeira menção, mas na verdade é mais seguro chamar de princípio, porque isso não é uma regra matemática rígida ou sem exceção, não é? Porque Deus é um Deus de ordem, mas também é um Deus que trabalha progressivamente, ampliando nossa vida ao longo do tempo. Ele alimenta o seu povo devagar, com paciência e de maneira pedagógica. É como um bom professor. Primeiro ele te ensina o básico e depois ele vai aprofundando, mas ele respeita o seu ritmo. Será que você consegue perceber a ternura de Deus nessa questão a ensinar os seus filhos? Deus não deseja ou não despeja sobre nós tudo de uma vez. Ele não faz isso. Ele revela de forma gradual para que possamos crescer de glória em glória, conforme diz 2 de Coríntios capítulo 3, versículo 18. Você pode abrir a tua Bíblia. 2 de Coríntios capítulo 3, 18 diz que, mas todos nós, com a face descoberta, contemplemos como um espelho de glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem de glória em glória como pelo Espírito do Senhor. Eu sou apologista, defendo a imutabilidade da verdade. Vou te explicar o porquê e como. Você já notou que hoje em dia o mundo entende que a verdade é relativa? Você já notou isso? Ouve-se muito por aí, a minha verdade é diferente da sua. O que importa é a minha experiência. Queridos, queridas, infelizmente essas frases são cada vez mais comuns em vários lugares do mundo. Mas eu te questiono, o que a Bíblia diz sobre isso? Isaías capítulo 40 diz o seguinte: seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E Malaquias capítulo 3, versículo 6, diz: porque eu, o Senhor, não mudo. E Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus não muda. E a verdade dele também não muda. Por isso, quando ele revela algo lá no Gênesis, ele não vai contradizer no Apocalipse. Alguém me disse algo que eu nunca mais esqueci. Ele me disse: Adelino, a verdade é como um rio que começa puro na sua fonte e vai crescendo, mas sem se contaminar. Você precisa entender o porquê que o Gênesis é tão importante para entender as profecias. Gênesis é o berço dos símbolos bíblicos. Há muitos símbolos bíblicos no Gênesis. Eu vou te provar o porquê. Vê só. A serpente aparece em Gênesis 3 e você vai vê-la em Apocalipse como um símbolo de Satanás, certo? A árvore da vida aparece em Gênesis e ela volta em Apocalipse, certo? E mais, outra coisa, a aliança é feita em Gênesis e ela é celebrada eternamente no Novo Testamento. Então, se você entendeu a primeira menção, que é a base, o Gênesis, você vai compreender melhor as profecias.
É como ter a chave certa e correta para abrir aquela porta que parece estar trancada. Você só precisa ter a chave certa. Você não precisa basculhar em outros lugares que não tem nada a ver. E eu preciso que você entenda isso, meu irmão, minha irmã, porque isso é muito sério. Com todo o carinho e com todo o respeito, mas eu ainda acho que nós precisamos despertar e estar em alerta. Muitos hoje estão tentando fazer você duvidar da Bíblia, da palavra de Deus. Muitos dizem por aí: ah, esse texto está ultrapassado. Esse texto não tem nada a ver, já não se aplica aos dias de hoje. Ah, isso se aplica ao tempo de Moisés, ao tempo deles, ao tempo de Josué, ao tempo de Daniel. Ah, a Bíblia precisa ser como se diz o termo, desculpa. A Bíblia precisa ser novamente interpretada. Meus irmãos, cuidado, cuidado. Isso parece moderno, mas é a mesma velha estratégia do inimigo lá no Éden, quando disse a Eva: foi assim mesmo que Deus disse. Vamos estudar a Bíblia, meus irmãos. Vamos ler a Bíblia com humildade, com o coração aberto. Entenda uma coisa: Deus nunca muda a sua verdade para se adequar à moda do mundo. Nunca. E como é que essas dúvidas começam a surgir em nosso coração humano, na nossa vida? Como? Às vezes não é de forma agressiva. Às vezes são mesmo aqueles comentários pequenos. Ah, todo mundo faz. Qual é o problema? Não tem nenhum problema. Você precisa ser mais flexível. Adelino, estás a ser muito radical. Temos que ir com calma. Queridos, outros até através de filmes que nós assistimos, músicas que nós ouvimos, séries que nós assistimos, ou seja, outras coisas que nós contemplamos e sem perceber, vamos deixando a nossa fé ser enfraquecida. Por isso, a Bíblia diz em Colossenses capítulo 2, versículo 8, Colossenses capítulo 2, versículo 8, diz o seguinte: tenham cuidado para que ninguém, perceba, vos escravize a filosofias vãs e enganosas. Minha dica para você hoje é: seja vigilante, guarde a tua mente, tá? Em francês se diz garde ta tête. Você precisa guardar a tua mente. Desejo terminar esse vídeo te dizendo que o princípio da primeira menção é um lembrete de que Deus é consistente. Deus é fiel. Deus é confiável. Não permita que nada nem ninguém tire essa certeza do seu coração. E se hoje o Espírito Santo tocou no teu coração, compartilhe esta mensagem, tá? Com aqueles que amam estudar a Bíblia, com aqueles que têm dificuldade de entender as profecias. E também escreva aqui nos comentários: Senhor, quero permanecer na tua verdade. Escreva ali nos comentários. E se quiser se aprofundar ainda mais nesse tipo de assunto, de estudo, me chama no WhatsApp pelo link da descrição desse vídeo. Vai ser uma honra caminhar contigo nessa jornada, tá? Aqui no Horizontes de Palavra, não seguimos tradições humanas, nós seguimos a palavra de Deus, a palavra da verdade. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te abençoe, que te mantenha firme
até o grande dia, até aquele grande dia da volta do nosso bendito Salvador. Nos vemos no próximo vídeo. Graça e paz da parte do nosso bom Deus.